Defesa Civil contabiliza estragos causados por forte temporal que atingiu Criciúma. Receita Federal começa a receber declarações do imposto de renda. Ministério da Economia prepara um projeto de medidas para socorrer os estados. Presidente da Câmara de Vereadores alerta para a depredação do prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho. E no esporte, Tigre tenta fugir da crise e intensifica treinamentos de olho na Chapecoense. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 7 de março de 2019. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A Defesa Civil criciumense contabilizou durante todo o dia de hoje os estragos ocasionados pelo forte temporal que atingiu a cidade na tarde de ontem. Confira na reportagem da jornalista Débora Correia. Só nessa quarta-feira choveu quase o esperado para todo o mês de março. Em 12 horas foram 87 milímetros. Mas a chuva responsável por prejuízos na cidade ficou concentrada em poucos minutos. Em aproximadamente meia hora foram 44 milímetros. Volume suficiente para causar alguns estragos e deixar a Defesa Civil em alerta. A gente tinha uma previsão de uma quantidade de milímetros de chuva, para o acontecido. Mas choveu um pouco mais do que a gente esperava aí. Teve um acumulado aí até o final da madrugada de hoje aí de 87 milímetros só na região de Criciúma. Foi a segunda cidade que mais choveu aqui na região. Então a gente teve alguns prejuízos aí causados com alguns pontos de alagamento dentro da cidade, tivemos alguns mais agravantes, outros já um pouco mais dentro da normalidade. Mas algumas ocorrências de desestelhamento no bairro Laranjinha ali também aconteceram devido ao vento e à descarga elétrica que aconteceram ali junto com a tempestade. Alguns casos de desmoronamento de partes de muros, de residências aconteceram, algumas vias foram interditadas, devido à quantidade de chuva que estava naquele momento. Ali a gente teve que fazer interdição até que amenizasse aquele ponto de alagamento para poder os veículos voltarem à normalidade. Conforme o coordenador da Defesa Civil de Criciúma, todos os danos registrados foram materiais. Foram mais transtornos materiais mesmo, o impacto de sujeira mesmo que trouxe com aqueles pontos de alagamento. Não tivemos registro de desabrigados nem desalojados. O nosso abrigo estava disponível, nós temos um abrigo da Defesa Civil junto com a Fundação de Esportes, que é o ginásio municipal. Ele estava aberto se fosse caso necessário, mas não houve necessidade, Então foram só pontos de alagamentos, a maioria em vias públicas. Tivemos algumas quedas de indivíduos arbóreos em alguns pontos onde a equipe da FANCRIA ali nos auxiliou a fazer esse corte, essa limpeza e a retirada, e durante o dia estavam fazendo, E as bocas de lobos e vias públicas ainda continuam essa movimentação da Secretaria de Obras com as equipes fazendo toda essa limpeza. Ele reforça que o canal auxiliar do Rio Criciúma trabalhou bem e só chegou a 50% da sua capacidade. Mas então o que levou à formação de tantos pontos de alagamento? Ele explica que o sistema de drenagem não deu conta da vazão em alguns pontos e em outros o lixo acumulado impediu o fluxo do rio. Tivemos um ponto fundamental que ontem conseguimos observar no bairro Paraíso, no qual a gente foi atender a ocorrência no local de alagamento, fomos acionados, o corpo de bombeiros foi acionado, várias viaturas foram para o local. Chegamos lá a vários pontos de inundação embaixo da canalização do rio. O que acontece? Quando a gente chegou lá, a gente verificou que uma das pontes, muita sujeira. Encontramos pedaços de geladeira, pedaços de sofá, pedaços de guarda-roupa, muito lixo debaixo da ponte, represando toda essa água, no qual causou um dos possíveis causas daquele alagamento naquela região. Foi feita a limpeza com máquinas ali do local, a gente conseguiu acionar voluntários com equipamentos e maquinários. No mesmo momento que a gente começou a fazer a limpeza e a retirada desses entulhos que a própria comunidade colocou dentro do rio, a água já começou a baixar e voltar à normalidade em questão de 10, 15 minutos. Então foi uma resposta muito rápida. Então a gente viu que a precipitação de chuva, ela
trouxe a quantidade de água elevada, mas também a quantidade de lixo que a gente encontrou na região foi muito, onde foi uma das possíveis causas principais daquele ponto de alagamento. Na área central da cidade, os maiores prejuízos nas vias públicas foram registrados na Rua João Pessoa e na Álvaro Catão. Por ali, Defesa Civil e Prefeitura já projetam medidas emergenciais. A Rua João Pessoa ali teve um problema um pouquinho mais grave, a gente teve que fazer interdição parcial da via ali durante um bom tempo ali, sinalizando. Foi feita uma canalização ali de uma drenagem, em qual ela não estava com a camada asfáltica ainda. Estava só com a parte de base ainda, com a chuva acabou retirando essa base e acabando abrindo buracos na via, né? Então ela estava em processo de manutenção ainda, não estava terminado o trabalho, então a Secretaria de Obras já se programou junto com as empresas do local para fazer essa recuperação do local. Hoje pela manhã já estavam lá fazendo levantamento, já verificando a recuperação do local, porque é uma via de muito trânsito no local, então é um acesso muito utilizado, então já estão tomando as providências cabíveis ali. A Secretaria de Obras já começou os trabalhos. Tivemos também em Álvaro Catão alguns pontos de alagamento, Rua Araranguá também, são pontos ali que a gente viu que não tem uma capacitação de drenagem junto ao rio ali, então a Secretaria de Obras já fez o levantamento, já acionou as empresas ali que eram parceiras da Prefeitura naquela obra ali, para fazer um levantamento, já fazer um estudo para fazer uma captação melhor dessas águas que vêm com lâminas por cima da via pública. Outro ponto observado pela Defesa Civil é o aumento na incidência de raios. Só nos últimos 5 anos, nas regiões sudeste e sul do país, o número de raios aumentou em 500%. E as descargas elétricas podem causar prejuízos para a população. Por isso, é bom ficar atento. Nessa quarta-feira, as descargas elétricas refletiram em falta de energia. Mais de 17 mil unidades consumidoras ficaram sem fornecimento e alguns semáforos na área central da cidade chegaram a ficar desativados. A gente tem um aumento aí muito grande nos últimos anos, né, principalmente na nossa região aqui da ANREC, Amurel e a MESC. Então, a elevação desses raios de descargas elétricas na nossa região, elas trazem muito prejuízo, principalmente para o sistema elétrico da cidade, a parte de distribuição de energia. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado nessas tempestades, retirar todos os equipamentos eletrônicos das tomadas, não utilizar carregadores de celulares, tablets, evitar de utilizar todos esses equipamentos eletrônicos. Essas descargas elétricas elas sobrecarregam toda a distribuição de energia, acarretando depois alguns danos materiais. A Receita Federal começou a receber as declarações do Imposto de Renda 2019. Quem declarar antes tem vantagens em relação às pessoas que preferem deixar para a última hora. O programa já está disponível no site da Receita. Nesse ano será um só. Está mais prático. Antes eram 2, um para preencher a declaração e outro para enviá-la. Os envios poderão ser feitos a partir das 8 horas da manhã desta quinta-feira. É importante que o contribuinte informe os dados com atenção, sem erros, omissões ou inconsistências. Nesse ano, a declaração sofreu algumas mudanças. As principais são: agora é obrigatório informar o CPF de todos os dependentes de qualquer idade. Quem tem conta corrente e aplicação em bancos também vai precisar declarar o CNPJ do banco. Quem tem empregado doméstico poderá descontar do imposto de renda um valor um pouco maior do que o ano passado. R$ 1.200,32. E outra mudança importante. Até o ano passado, a Receita levava 15 dias para avisar se tinha algum erro na declaração. Agora vai dar para saber se tudo deu certo no dia seguinte. Se tiver algum problema, o contribuinte vai poder corrigir e reenviar os dados. Mas em caso de dúvidas, sempre é bom consultar um especialista. Quando se refere a declarações de espólio, né, de inventários, contribuintes que tiveram operações com renda variável, ganhos na venda de imóveis. Então, esse tipo de contribuinte, buscando um especialista, pode ser que ele economize uma boa quantia de imposto e também deixe de errar para cumprimento da sua obrigação com o fisco. A Receita Federal espera receber 30 milhões e 500 mil declarações do Imposto de Renda 2019. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165 ou de até 20% do imposto devido. Por isso, a importância de entregar a declaração
o quanto antes. O contribuinte que entregar sua declaração de imposto de renda nos primeiros dias, ele terá preferência na restituição do imposto de renda e assim também ele poderá se livrar desse abacaxi que vai ficar na mão dele aí até o dia 30 de abril se não fizer. O contribuinte que não tem a documentação completa, o interessante é que ele vá atrás dessas informações nos próximos dias, reúna todos esses documentos, preencha o programa e entregue de uma única só vez para evitar que faça isso 2, 3 vezes aí para corrigir erros numa eventual necessidade futura. É obrigado a fazer a declaração do imposto de renda as pessoas que tiveram rendimentos acima de R$ 28.559,70 no ano passado. E fique atento, o prazo para entregar a declaração termina no dia 30 de abril. A seguir, presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma alerta para a depredação do prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho. Há tempos, a Câmara de Vereadores de Criciúma tenta fugir do aluguel. A possibilidade é que o parlamento se instale no prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho, na região do Paço Municipal. Porém, a demora da União em repassar a edificação para o município está irritando o presidente do Legislativo. O vereador Miri D'Agostin ainda alerta para a depredação do imóvel que virou alvo fácil para vândalos atuarem. Aqui é onde deve funcionar em breve a Câmara de Vereadores de Criciúma. O espaço que antes abrigava o Ministério Público do Trabalho será cedido pela União à Prefeitura de Criciúma, que por meio de um termo de uso vai conceder o prédio ao Poder Legislativo. O problema é que a estrutura está parada há meses e é alvo de atos de vandalismo. A preocupação que o dinheiro público está sendo jogado no ralo, né? A preocupação é fazer com que aquele dano que está acontecendo, o roubo, né? O abandono, a roubada das fiações elétricas, portas, basculantes. Nós queremos que tenha uma definição rápida para que possamos nós fazer com que o legislativo se transfira para lá. Estivemos bastante contato durante a semana com Brasília, com o Tenente Coronel Mauro, também com Guedes no SPU, onde está agendado agora para o dia 14 uma visita do senador Espírito Amin, juntamente com membros da comissão da Câmara. Deverá ir o presidente e também o presidente da comissão, que é o vereador Júlio Colombo, para nós fazer definitivamente a liberação desse prédio para que possamos dar andamento ao grande projeto de tantos dos sonhos nossos de fazer com o Legislativo de Criciúma desde sua casa própria. O presidente da Casa Legislativa levou o assunto à tribuna em sessão ordinária da Câmara na última semana. Segundo ele, após levantar a discussão, o assunto andou. Fizemos um dossiê muito completo, com um projeto, fizemos um antes e um depois da sede lá, né? Batemos fotos, fizemos vídeos e mostramos os recortes de jornais e foi com que aquilo andou. A semana passada estivemos com mais de 4 contatos, retorno de lá, diz que estão olhando com carinho, que com certeza dia 14 poderá ser a data definitiva para a liberação do prédio para a Câmara de Vereadores. Tudo o que há no prédio será usado pela Câmara quando o espaço for cedido. O problema é que muita coisa se perdeu com o vandalismo e os roubos. Aparelhos de ar-condicionado, grades e materiais elétricos foram levados. Com isso, os custos que antes seriam apenas para pequenas reformas aumentam. Fica um pouco mais caro, né? Mas toda ela passaria por uma grande reforma na parte de pintura, material elétrico, hidráulico, de qualquer forma. Só que com isso, né, as grades, acreditamos que passou de R$200 mil de prejuízo aos cofres públicos e dessa forma nós temos que agora acelerar para que não tenha mais de acontecer o que aconteceu, tipo o Centro Cultural Jorge Zanatti, que foi botado fogo no local. Queremos que agora segurar isso. Tivemos a semana passada uma preocupação de levar alguns materiais para o pátio de máquinas da Prefeitura para guardar, senão também seria um prejuízo maior ainda. Após a cessão de uso, a Câmara deve iniciar o processo de reforma e a mudança de local. Conforme o presidente, o novo espaço deve refletir em economia para o Poder Legislativo. Na verdade, nós pagamos R$40 mil de aluguel mês hoje aqui, né? E nós queremos, com isso, em 3 anos o aluguel, conseguimos fazer as ampliações de lá, com aquela sede que também tem um valor muito alto e será muito bem-vindo, onde poderemos instalar toda a parte administrativa da Câmara. Então, por isso,
quem vai ganhar vai ser o município, o cidadão, com retorno de recursos nas obras, na saúde do cidadão. Por isso que é muito importante essa liberação, quanto antes melhor. O Ministério da Economia prepara um projeto de medidas para socorrer os estados. E o presidente Jair Bolsonaro retornou aos trabalhos após o feriado prolongado. Depois de passar o feriado em Brasília, na residência oficial da Presidência da República, Jair Bolsonaro voltou a despachar nesta quarta-feira do seu gabinete no Palácio do Planalto. Na terça, o presidente recebeu no Alvorada o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Segundo o ministro, o encontro foi marcado para discutir a agenda de trabalho do governo após o feriado prolongado. Onyx afirmou que no próximo dia 14 haverá reunião ministerial com uma apresentação do Tribunal de Contas da União sobre governança pública. Desde a posse em janeiro, o presidente tenta manter o hábito de fazer reuniões semanais do Conselho de Governo, composto pelo vice-presidente Hamilton Mourão e pelos 22 ministros de Estado. A maior parte das reuniões acontece às terças. Sobre a reforma da Previdência, o Onyx afirmou que o governo está seguro em relação à aprovação da proposta enviada por Bolsonaro ao Congresso Nacional. O chefe da Casa Civil ressaltou que deputados e senadores farão ajustes no texto proposto pelo governo. Nós estamos muito seguros aí da nova Previdência que nós apresentamos ao Congresso. Agora tem aquela fase de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, depois a Comissão Especial, e aí virão, né, os ajustes que o Parlamento seguramente deverá fazer. A reforma da Previdência começará a ser analisada na Câmara após passar por comissões. Terá de ser aprovada em 2 votações em plenário pelos votos de ao menos 308 dos 513 deputados. Em caso de aprovação, a PEC seguirá para o Senado, com a exigência de mais 2 votações, com o apoio de 49 dos 81 senadores. Bolsonaro conta com a ajuda dos governadores e suas bancadas no Congresso Nacional para aprovar a reforma da Previdência. Um novo programa de auxílio aos estados está sendo preparado pelo governo e deve garantir 10 bilhões de reais para os governadores esse ano. A ideia é dar o aval da União a empréstimos com bancos privados e, em troca, os estados terão que aprovar medidas para melhorar as contas, cortando despesas e aumentando receitas. Para muitos estados, no entanto, mesmo aderindo ao programa, a recuperação financeira só seria possível com mudanças previstas na reforma da Previdência, como a possibilidade de aumentar a alíquota de contribuição previdenciária do funcionalismo e o aumento da idade mínima para aposentadoria de professores e policiais, que chega a tomar 2/3 da folha de pagamento. A equipe econômica trabalha para que o projeto esteja pronto em cerca de um mês e tramite no Congresso ao mesmo tempo que a reforma da Previdência, servindo como moeda de troca para que o governo consiga apoio dos governadores. O prazo para adesão ao programa está previsto para este ano e deve durar até o fim do próximo. O auxílio atenderá estados que têm hoje baixa capacidade de pagamento de financiamentos, com notas C e D, como Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, que decretaram calamidade financeira, e também Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Santa Catarina, Tocantins e Sergipe. Pela regra atual, a União só pode dar garantia a empréstimos para os estados que têm capacidade de pagamento, ou seja, nota A ou B. Ficam de fora os superendividados, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, que teriam a opção de aderir ao regime de recuperação fiscal, que prevê a suspensão do pagamento da dívida por 3 anos, em troca de medidas como privatização de estatais. O socorro aos estados será financiado por bancos privados e estrangeiros. Instituições como o BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil vão ficar de fora desta vez. Os governadores terão que enviar um plano de contenção de despesas em 4 anos, que é o prazo do mandato do atual governador. A União, então, autorizaria os estados a tomar emprestado o equivalente a cerca de 40% desse total. Em 2016, o governo federal suspendeu o pagamento e reduziu as parcelas das dívidas estaduais por 2 anos.
A atitude foi tomada com a intenção de dar um alívio para que eles colocassem as contas em dia. E mesmo após a renegociação das dívidas com a União, 13 dos 27 estados brasileiros tiveram uma piora em indicadores fiscais no ano de 2018. As unidades federativas estavam com pelo menos um dos indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, que mede o endividamento e gasto com pessoal, piores que em 2015, no auge da crise que levou à renegociação. Pela lei, os débitos do Estado não podem ser maiores que 2 vezes a sua receita. No caso do gasto com o pessoal, essa despesa não pode ser superior a 49% da receita para o Executivo Estadual. A equipe econômica avaliou que o fato de os estados terem piorado os indicadores, mesmo após a renegociação, mostra que o problema não é o pagamento da dívida, mas sim o elevado gasto, sobretudo com servidores e aposentados. Com isso, o novo programa de auxílio deve exigir mais cortes de despesas e só vai liberar recursos de acordo com a economia. A seguir, Tigre intensifica treinamentos de olho na Chapecoense. O Criciúma tenta fugir da crise e intensifica treinamentos de olho na Chapecoense. O jogo será fundamental para os interesses do Carvoeiro, que ainda sonha com a semifinal do estadual. Enquanto o presidente Jaime da Alfarra não desgruda do telefone à procura de um técnico, Ilson, de forma interina, prepara o Tigre para o desafio de domingo frente à Chapecoense pelo campeonato estadual. E para o duelo, o comandante Carvoeiro poderá contar com o retorno do volante Eduardo, que não atuou contra o Marcílio Dias por estar suspenso devido ao recebimento do 3º cartão amarelo. Para o atleta formado na base do clube, vencer um clássico para mandar a má fase embora não será nada mal. Com certeza, eu acho que a gente já fez um confronto contra a Chapecoense lá. No meu ponto de vista, a gente foi melhor, infelizmente perdemos. E clássico é decidido no detalhe, né? Tenho certeza aí que domingo a gente vai entrar bem concentrado aí e conseguir um excelente resultado. A respeito do novo comando, sob a batuta de Wilson, sem problemas, Eduardo conhece bem o estilo de jogo do novo chefe. Trabalhei um ano com ele, eu acho que é um excelente treinador, tenho certeza que vai agregar aí muito na equipe. E tem pouco tempo de trabalho até o jogo de domingo, mas ele conhece bem o grupo aí e tenho certeza que ele vai escolher a melhor equipe aí diante da Chapecoense. Segundo o jogador, o momento de turbulência vivenciado pelo clube não vai atrapalhar o desempenho da equipe no final de semana. Eu acho que nós jogadores, né, a gente não está preocupado com isso aí, acho que a gente tem que sempre preocupar em desempenhar o nosso futebol dentro de campo. A gente está incomodado sim com esses resultados da equipe aí, mas independente de quem ser o técnico aí, a gente tem que entrar domingo e fazer o nosso melhor e conseguir o resultado positivo. Uma coisa é certa, e todos concordam no Tigre: o Criciúma não tem time para estar fora do G4, e o elenco está ciente que esta situação precisa mudar. Com certeza, acho que o Criciúma é dos grandes aqui de Santa Catarina, a gente está muito incomodado de não estar entre os 4, e ainda a gente acredita, tem chance ainda. E a esperança é o que morre. Vamos procurar ir buscar a vitória domingo e ficar mais perto da classificação. E daqui a pouco tem Primavera Saúde. E hoje o programa irá abordar os transtornos causados pela ansiedade. Há alguns anos, ser ansioso deixou de ser apenas uma característica do ser humano. Em muitos casos, a ansiedade se torna uma doença. Uma pesquisa recente feita pela Organização Mundial da Saúde mostra que o Brasil se destaca no mundo como o país com mais pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade. O assunto é tema do Primavera Saúde desta quinta-feira, em um bate-papo com a psicóloga Denise Nuemberg. Transtorno de ansiedade, eu sempre falo, né? Acho que a ansiedade todos nós temos um pouquinho, né? Acho que até é importante ter, porque deixa nós mais proativos, né? Mais ágeis, né? O nosso pensamento mais acelerado, às vezes para pensar mais rápido, né? Só que a gente consegue distinguir, né? O que é
a esperar de uma pessoa, do comportamento da pessoa, e quando se passa já por um transtorno e que precisa às vezes, né, buscar ajuda, é quando começa a interferir na tua vida, tanto no trabalho como na tua vida pessoal. Então a ansiedade, né, ela interfere muitas vezes, né, não só, né, fisicamente, mentalmente, mas nosso corpo também começa a falar. O Primavera Saúde vai ao ar logo após o Informe Região. Você pode acompanhar a TV Primavera de Criciúma por meio dos canais 12 no analógico e 12.1 no digital, via sistema de TV aberta. Assinantes da NET TV a cabo assistem pelo canal 13 e os da GVT, canal 12. Olá, eu sou Denise Nuremberg, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre transtorno de ansiedade. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.